Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O Paulista, o tradicional Paulista da cidade de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil, já pode se considerar o campeão da Bezinha do Campeonato Paulista de 2024. É verdade, é só o primeiro jogo. O Paulista jogou com o Colorado Caieiras na cidade de Caieiras, o jogo de ida da final, mas meteu 4-0 no Colorado, um chocolate. E aí eu afirmo que o Colorado não tem time para ganhar de 5 no jogo de volta. Paulista de Jundiaí e Colorado de Caieiras merecidamente chegaram à final e merecidamente conseguiram o acesso à Série A4 o ano que vem. Mas o Paulista sempre foi superior, eles estiveram no mesmo grupo na primeira fase. O Colorado fez 3, o Colorado fez no Araçatuba na fase anterior, mas ganhar de 5-0 no jogo de volta em Jundiaí não tem condições técnica e física. Com todo respeito ao Colorado, vice-campeão de 2024 da Bezinha, será o vice-campeão e com capacidade, com muito futebol, com um trabalho brilhante do técnico Wagner Souza, mas o Fausto Dias e os seus comandados do Galo de Jundiaí são o campeão. Claro, isso é minha opinião, estou colocando após o primeiro jogo, e o outro jogo de volta será no próximo sábado, às 16 horas, na cidade de Jundiaí. Como o Paulista jogava por dois resultados iguais e ganhou de 4-0, ganhou não, goleou, atropelou por 4-0, para ele perder o título em casa, ele tem que perder de 5 gols de diferença do Colorado Caieiras. E com todo respeito a todo o grande time do Colorado, parabéns pelo acesso, não dá para meter 5-0 no Paulista em Jundiaí. Bom, eu vou falar do primeiro jogo, vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem inscrição no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo você vai sendo avisado, pedir seu like, sua opinião, sua pergunta, sua análise, enfim. Faça a gente bater um papo ali, como a gente faz nas minhas mídias sociais, Luiz Ademar, JR, a gente bate muito papo por lá. Antes da gente falar, porque Colorado Caieiras e Paulista já subiram para a Série A4, com grandes campanhas, né? E eu confesso a você a minha surpresa, principalmente na reta final do Colorado Caieiras. Não esperava o acesso do Colorado Caieiras, o que mostra o seu brilhante trabalho, certo? Começou o campeonato, os dois estavam no mesmo grupo, no grupo 2, né? O grupo 2 que terminou com o São Carlos com 15 pontos, o Paulista classificado com 14 pontos, o Flamengo de Guarulhos classificado com 13 pontos e o Colorado com 13 pontos também, o quarto. Então o São Carlos foi o primeiro na primeira fase da competição, classificavam 4 em cada chave. Nessa chave, curiosamente, a única chave que tinha 5 times. O único time que ficou fora foi o Barcelona da Capela de Socorro. Então São Carlos com 15, Paulista com 14, Flamengo com 13 e Colorado com 13 acabaram se classificando para a segunda fase. Então os dois passaram para a segunda fase. Na segunda fase, cada um ficou num grupo. O Colorado Caieiras ficou no grupo 5. O Araçatuba foi o primeiro colocado com 13 e o Colorado se classificou em segundo com 9. Era uma chave de 4, dois se classificavam. Araçatuba com 13, Colorado com 9, os dois se classificaram. O São Carlos e o Mauaense foram eliminados na segunda fase. Na segunda fase era o grupo 6 do Paulista, com o Inter de Bebedouro, que foi o primeiro com 16, e o Paulista o segundo com 10. O Ecos, da cidade de Suzano, e o Mantiqueira de Guaratinguetá foram eliminados. Aí vieram as quartas, que começaram os mata-matas, né? Nas quartas de final, em Caieiras, o Colorado meteu 3-1 no Tupã, e mesmo perdendo do Tupã por 1-0 fora, se classificou no saldo. 3-1 para o Colorado Caieiras, 1-0 para o Tupã, 3-2 no agregado para o Colorado, e o Colorado se classificou para as semifinais. O Paulista, nessa fase, ele jogou com o Flamengo de Guarulhos, né, duelos difíceis, ganhou do Flamengo em Jundiaí por 2-1, empatou 0-0 lá na cidade de Guarulhos e acabou se classificando o querido Paulista. Vamos para as semifinais. E as semifinais, o Colorado foi contundente. Pegou o Araçatuba em casa, o Araçatuba fez 1-0, ele virou para 2-1. Foi jogar em Araçatuba com o estádio cheio, time invicto em casa, tal, meteu 3-0, garantiu o acesso, o Colorado, e foi para a final.
Paulista fez a mesma coisa. Também nem tomou conta da Inter de Bebedouro. Em casa fez 1-0, fora de casa meteu 3-0, 2 vitórias, assim como o Colorado chegaram nas finais, na grande final. Mas antes de entrar em campo na grande final, os dois, Colorado Caieiras e Paulista da cidade de Jundiaí, os dois já estão garantidos, vão disputar a Série A4 do ano que vem, o que é muito legal. Bom, definido isso, fomos para o primeiro jogo. O Colorado, vocês lembram? Falei para vocês, classificou diante do Tupã fazendo o primeiro jogo em casa, 3-1, e classificou principalmente depois de virar com o Araçatuba, foi lá e venceu também. Mas sempre em casa fez a sua parte. O Paulista em casa fazia a sua parte e não perdia fora, o que foi um diferencial entre os dois. Mas pois bem, vamos para o jogo de ontem. O Colorado Caieiras jogando em casa, fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, um jogo que o Lucas do Paulista e o Kurtz fizeram boas defesas, o jogo estava equilibrado no primeiro tempo, até que no finzinho do jogo, no finzinho do primeiro tempo, um cruzamento do Léo Souza, o Daniel se atrapalhou e marcou contra 1-0 para o Paulista no primeiro tempo. Então, um jogo equilibrado, que poderia sair 0-0 e tal. O jogo que estava duro para os dois lados. Numa jogada do Léo Souza, pelos lados do campo, ele cruzou, o Daniel se atrapalhou e marcou contra, o Kurtz não conseguiu evitar o gol. Veio o segundo tempo e aí, para mim, foi um jogo de um time só. Paulista superior, apesar da luta, da coragem, da entrega do time do Colorado, a gente tem que sempre destacar isso. O Vinícius Caveira, artilheiro do campeonato, foi lá e meteu 2-0 aos 11. Aí 2-0, o jogo foi por um anasmo, criou algumas boas oportunidades o Colorado, o Paulista saía mais em contra-ataque, 2-0 parecia um resultado garantido. Até que aos 41, num chute rasteiro do Adelan, sai o terceiro gol do Paulista, desabou psicologicamente o Colorado e o Christoph, que tinha entrado no segundo tempo, marcou o quarto gol na reta final, 4-0. E olha, por humildade, o Paulista não gritou é campeão, não festejou, claro, festejou a vitória e tal, mas todo mundo nas entrevistas, não, tem o segundo jogo, aquela coisa polida, inteligente, fez aquela foto no vestiário, mas o Paulista é campeão. O Colorado sabe, ninguém vai falar, poxa gente, numa final de campeonato, o Colorado se meter 4-0 no Paulista fora de casa não é campeão, ele perde o título. Ele tem que ganhar 5 gols de diferença. 5 gols. O que não aconteceu, né? Na história do futebol paulista. Nenhum time que tinha que fazer 5 gols na casa do adversário em nenhuma divisão nunca aconteceu. E com todo respeito ao querido Colorado, parabéns pelo acesso, não vai conseguir chegar em Jundiaí e meter 5. O que tem que fazer? Eu entendo Wagner Souza com muita inteligência e com muita humildade. Vamos vencer fora de casa? Pra gente, até pra nossa torcida, mostrar que essa derrota cachapante aí foi obra do acaso. Nós não fomos bem, os caras atropelaram, perderam. Vamos ganhar fora de casa pra gente se despedir com moral, se despedir por cima. Eu acho que é isso. Agora, 5-0, no meu entendimento, não vai dar. Bom, só 643 pagantes lá na cidade de Caieiras, pena, né? Um público pequeno, 9.790 de renda, lá no Carlos Farracini. O Colorado jogou com Kurtz, Cleverson, Daniel, depois entrou Luan, David, depois entrou Michel e Yuri. Del, Rayan, Vitor Soares, Pablo, depois Juninho, Misael, Jean, depois Pedro Henrique. O técnico é o Wagner Souza, que levou o Colorado por um feito inédito, vai para a Série A4 do Campeonato Paulista. O Paulista de Jundiaí, que está transformando em SAF, vai virar clube empresa, vai ficar mais fortalecido, já foi campeão da Copa Paulista, já brilhou na primeira divisão de campeonatos paulista, brasileiro, enfim. O Paulista jogou com Lucas, Marola, Gabriel, Zé Mendes e Marcos Vinícius, Miguel depois entrou Douglas, Adelan e Thomas Malamin, Léo Souza depois Michel, Vitinho depois o Christopher e o Vinícius Caveira. Técnico é o Fausto Dias. Sábado que vem, dia 14, na cidade de Jundiaí, no estádio Jaime Sintra, o Paulista recebe o Colorado, podendo perder por 4 gols de diferença, que é campeão. Só perde o título se o Colorado ganhar por 5 ou mais gols de diferença,
o que, convenhamos, nunca aconteceu na história do futebol paulista, e respeitando o Colorado, que merece meus aplausos pelo acesso, não vai conseguir. Paulista campeão, pelo menos na teoria, vamos esperar na prática, mas jogando bola 4-0 fora de casa, é aguardar o segundo jogo para o Paulista dar a volta olímpica. É isso aí, forte abraço a todos e viva a nossa gloriosa Bezinha. A Federação Paulista chama de Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, mas tem o A1, A2, A3, A4, não dá para ser a segunda divisão, a quinta divisão, né? Mas como a federação fala de Paulista, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, a gente respeita. Mas é a quinta divisão, ou como todo mundo chama carinhosamente, a querida Bezinha. É isso aí, forte abraço a todos, até o segundo jogo!